Olá, queridos e queridas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E para você que está assistindo pelo Instagram, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instagram. Hoje, como vocês votaram lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição para você me seguir, nós vamos falar sobre, sobre a minha experiência numa escola federal, no IFE, como vocês puderam ver na thumb desse vídeo, provavelmente, e na descrição. Então, gente, vem comigo que eu vou te contar a minha experiência. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, queridos. Meu nome é Isabela Jesus e hoje eu vou tentar te explicar como que foi a minha experiência no IFE, tá? E aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, aqui embaixo, eu não sei qual lado é, mas enfim, se inscreve no meu canal. Curta o vídeo, tanto aqui quanto no Instagram, se você estiver assistindo no Instagram. Não esqueça de comentar também, dando sugestões para próximos vídeos. Salvar lá no Instagram. Compartilhar em ambos, no YouTube e no Instagram. E também ativar o sininho para que quando eu poste novos vídeos você fique ligado, tá bom? Bom, apresentações feitas, hoje eu vou falar sobre a minha experiência no IFE. E para quem não sabe, o IFE é uma instituição federal, né, como já diz a sigla, que tem em todo o Brasil. E basicamente são escolas de ensino médio técnico, onde geralmente é integral, né? Geralmente a carga horária é integral, ou seja, a gente estuda o dia inteiro, não só turnos. E a gente já sai com uma profissão, vamos dizer assim, já sai com um curso que a gente pode exercer no mercado de trabalho, né? Por isso o ensino médio técnico. E o IFE, aqui da minha cidade, de Maricá, por isso que é Instituto Federal Fluminense, né? Porque é daqui. O ensino médio técnico, atualmente dele, tem os dois cursos que são edificações e meio ambiente. Você pode sair graduado nessas duas coisas. Mas na época que eu fiz, tinha apenas edificações. Então, gente, desde que eu era menor, bem menor, né? Pra quem me conhece sabe que eu tenho tipo 1,55, né? Mas quando eu era criança, eu tinha esse sonho de estudar numa escola integral, porque eu realmente tinha a visão do ensino integral como algo que seria um turno tendo aulas teóricas e um turno tendo aulas práticas de atividades extracurriculares e etc, né? Então, quando eu soube desse IFE, eu fiquei assim maravilhada e eu queria muito participar, eu queria muito entrar, me inscrever no meu ensino médio, né? E aí começou o meu sonho de entrar no IFE. Quando eu descobri que lá era técnico em edificações, eu fiquei um pouco apreensiva, eu confesso, porque para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais de humanas mesmo, mais das linguagens, de letras, enfim, português, história. Eu gosto bastante dessa área, né? Eu não tenho nada a ver com exatas. E edificações, para quem não sabe, é uma vertente, vamos dizer assim, da engenharia civil. Então, basicamente, é exatas, né, gente? É basicamente exatas, cálculos, aprender a construir casa, essas coisas, aprender sobre as construções, enfim, né? É uma área um pouco mais baixa do que, tipo assim, a engenharia civil é mais aprofundada do que o técnico em edificações, mas basicamente a essência é a mesma, né? Na minha cabeça, o que passou foi o seguinte, provavelmente eu vou continuar tendo as matérias normais do ensino normal das escolas, né? O ensino, quando eu falo matéria normal, que eu quero dizer as matérias que tem em toda escola de ensino médio, tá? As matérias comuns. Eu pensava o seguinte, eu vou ter as matérias normais, mas algumas outras técnicas e sem problemas, dá pra levar, entendeu? Apesar de não ser uma área que eu gosto muito, eu vou me esforçar e vou conseguir, né? Era o meu pensamento. E realmente, no início foi assim, né? Mas isso eu vou falar já do primeiro ano, tá, gente?
O que aconteceu? Eu fiz, o processo seletivo é uma prova, né? Tem um processo seletivo para entrar na escola, e aí tem que fazer uma prova, e quantos mais pontos você fizer, dependendo, tem cotas também, você entra. E aí eu fiz a prova, eu acertei 23, eu acho, 23 questões, se eu não me engano eram 40, mas eu tinha cota de escola pública, por eu ter sempre estudado em escola pública, então eu consegui entrar. Entrei no IFE e assim, foi uma realização na minha vida, foi um momento muito bom para mim, um momento muito feliz que eu consegui entrar, né, alcançar o sonho que eu tinha. E aí começou, né? O primeiro dia de aula foi muito legal, eu me entrosei super bem com a minha turma, todo mundo se entrosou super bem, né? Saudades 1C. E lá é um pouco diferente, sabe, gente? As turmas não são definidas por número, igual geralmente né? Tipo, 3.000 e tal, 2.000 e tal, 1.000 e tal. Lá é por número e letra. Então, do primeiro ano, na minha época, tinha um C, um B, um C, um A, um B e um C, né? Que aí é A, B, C, D e vai por vai. E do segundo ano tinha 2A e 2B, e do terceiro ano tinha 3A e 3B, no meu primeiro ano, né? Então as salas eram divididas assim. Aí eu entrei, eu era da 1C, entrei e foi super legal. Mas o que acontece? Um choque de cultura, gente. Já foi um choque de verdade. Passado aí uma semana de aula, né? Na primeira semana já, no final da primeira semana, eu já tinha, tipo, 15 trabalhos para fazer. Exatamente, não é exagero, eram 15 trabalhos mesmo, eu contei. Eu tinha mais matérias do que geralmente as pessoas têm no primeiro ano do ensino médio, por causa das matérias técnicas, e basicamente eu tinha muitos trabalhos para fazer, então já foi um choque total, porque geralmente nas escolas normais de ensino médio ou escolas de ensino fundamental mesmo, a primeira semana você não faz nada praticamente, né? Você conhece os professores, você faz algumas coisas sobre as férias ou sobre, tipo, né? Não faz muita coisa. E no IF não foi assim. Então foi um choque e eu fiquei, tipo, foi aí que eu comecei a perceber como que seria no IF, quão diferente seria das minhas outras escolas. Como que eram as minhas matérias, os meus professores? Eu tinha 3 matérias técnicas, né? O resto eram matérias normais, né? Comuns. E essas 3 matérias eram desenho técnico, tecnologia das construções civis e materiais de construção, né? Materiais de construção civil. Então, essas 3 matérias, inclusive a minha favorita dessas 3 era tecnologia, né? Porque era a matéria mais teórica e, assim, era onde a gente estudava, não literalmente tecnologia, como vocês pensam, mas toda a área técnica das construções. Então, a gente aprendia os processos construtivos das edificações, aprendia cada etapa de construção, aprendia tudo relacionado à parte técnica, né? A construção, a metodologia, os tipos de edificações, os tipos de formas de construção, né? Que tinham tipos de metodologias, as metodologias diferentes, tudo isso. Foi muito bom. Essa matéria era o que eu mais gostava. E também tinha materiais de construção, né? Materiais de construção, o nome é autoexplicativo, a gente realmente aprendia sobre as características dos materiais que nós utilizávamos na construção, que era utilizado na construção, características, propriedades, técnicas para saber traço, essas coisas, né? Que traço é tipo assim a receita, vamos dizer, das coisas, né? Então, era tranquilo também. Materiais era basicamente isso. E desenho técnico, a gente aprendia a desenhar peças, desenhar as vistas que você pode enxergar de uma coisa, né? Tem as 3 dimensões, a perspectiva, tudo isso a gente aprendia em desenho técnico. Perspectiva, as vistas, como desenhar as peças em cada vista, como fazer corte no desenho, tudo isso. Era uma matéria bem legal também, bem tranquilo, meu professor era muito bom, ele ensinava super bem. E foram 3 matérias que eu não tive dificuldade nenhuma. Em compensação, as matérias propedêuticas normais, né? Eu tive um choque, acredite se quiser, eu não tive problema com as técnicas, as únicas matérias que eu tive problema foram matemática e física.
Gente. E assim, eu não culpo os professores. O meu professor de matemática, ele não era... Eu não entendia muito bem, vamos dizer assim, eu não entendia muito bem ele, né? A metodologia dele, a didática dele, eu não entendia muito bem. Mas ele não era um mau professor. E o meu professor de física é, assim, maravilhoso, o melhor professor, muito bom, entendeu? Enfim, deu até saudade falando disso, deu saudade das aulas, né? Das pessoas. Mas foi em física que eu ganhei o primeiro 0 da minha vida inteira. Inclusive, muito obrigada, Francis Mar, meu professor, por me proporcionar essa experiência, né? Porque eu sempre fui uma aluna de ótimas notas e, enfim, não tinha esse problema. Aí chegou no IF, quando eu recebi o meu primeiro 0, foi um soco, né, gente? Porque eu não esperava de verdade. E eu estava tendo realmente muita dificuldade por causa da forma como a física era abordada, de ser tão diferente do que eu estava acostumada. Era muito mais aprofundado, era um ensino realmente completamente diferente, gente. E aí, em matemática eu também não me dava bem, eu não conseguia, tipo, alcançar nota, sabe? Alcançar nota padrão. Inclusive, eu esqueci de falar isso, mas a avaliação do IF, ou do método avaliativo, basicamente a média era 6 para passar, né? E eram divididos em trimestres, não eram bimestres igual normalmente é. Aí eu tive muito problema com matemática. Em física, no final das contas, eu consegui passar. Em matemática também, eu consegui passar nas duas, mas foi com muita dificuldade, gente. O que acontece? Nessa época, enquanto eu estava estudando no meu primeiro ano, começou a surgir um rumor de um campus novo do IF. Por quê? Porque o campus em que nós estávamos, o lugar em que nós estávamos era provisório, era um lugar pequeno, nem dava para ser chamado de campus, né? Porque a construção do nosso campus de verdade estava em andamento, entendeu? Então o lugar que nós estávamos era provisório, era um lugar pequeno, tinha tipo umas 200, 300 pessoas na escola, então era pouca gente, né, para uma escola de ensino médio. Tanto que eu conhecia, tipo, praticamente todo mundo meio que se conhecia, era assim. Então começou a surgir o rumor de que o nosso campus finalmente sairia, né? Finalmente a construção terminaria e a gente se mudaria. Mas ninguém estava muito otimista, gente. De verdade, ninguém estava muito otimista. Eu não acreditava muito, ninguém acreditava muito, né? Porque esse rumor era antigo. Mas no meu segundo ano, eu fui para o campus novo. Todo mundo foi para o campus novo. Então, o meu segundo ano já foi no campus novo do IF. Enfim, gente, comecei o meu segundo ano, né? Eu, Pimpolha, 16 anos, começando o meu segundo ano no IF. Otimista, sim, porém preocupada, porque o segundo ano é onde começam, as matérias técnicas começam a aumentar, não? Começam a ficar mais difíceis. Aumentar também e ficar mais difíceis. Porque no segundo ano é onde entra o grande, vamos dizer assim, chefão do IF, né? Que é topografia. Gente, para vocês que não conhecem, eu vou explicar a topografia. Basicamente, na topografia, a gente aprende a fazer a planta da construção, do terreno, é tudo relacionado com o terreno e com a construção. Então, a gente vai aprender a passar tudo aquilo que é físico em 3D, numa construção, para o 2D, para o papel. Tem muito cálculo, é muita teoria, é muito cálculo, então é uma matéria basicamente complicada, complexa, tá? Não é difícil de entender, não é. Mas ela é muito complexa, tem muitos termos, tem muitas contas, tem muitas, enfim, fórmulas e basicamente é a matéria que mais reprovava, mais deixava as pessoas de dependência, enfim, era a matéria mais difícil. Então eu estava um pouco apreensiva por causa disso. No meu segundo ano eu tinha 4 matérias técnicas, eu acho que era topografia, resistência dos materiais, instalações hidráulicas e tecnologia das construções 2 e desenho arquitetônico. Então, o que acontece? Tecnologia das construções continuava basicamente a mesma coisa, só que a gente se aprofundava mais na matéria, então conhecia outras coisas, né, que não deu tempo de conhecer no primeiro ano.
Resistência dos materiais era meio que uma atualização de materiais de construção. Então a gente aprendia sobre, como o nome diz, é autoexplicativo, a resistência dos materiais. A gente aprendia sobre corte, sobre peso. E tinha muito a ver, gente, resistência dos materiais tinha muito a ver com a matéria de física que é torque, força, tudo isso, toda essa área assim da física. Então era basicamente física e cálculo, né, relacionado à aplicação em objetos, né, em materiais, em coisas da construção. E desenho arquitetônico. Desenho arquitetônico é a atualização de desenho técnico, onde ao invés de desenhar peças e afins, a gente desenhava plantas mesmo. A gente começava a desenhar áreas de uma edificação na planta, né? Começava a aprender a fazer a planta, qual os símbolos para fazer parede, porta, essas coisas, tudo isso, né? Ah, eu esqueci, eu tinha AutoCAD também, gente. É porque era muita matéria. Então eram 6 técnicas, né? Desenho arquitetônico, a gente aprendia isso no papel, a fazer isso no papel mesmo, com a nossa prancheta, desenhar as coisas da edificação, fazer as vistas, tudo relacionado à edificação, né, as edificações. E em AutoCAD era basicamente a versão de desenho arquitetônico, só que a gente fazia isso no computador. Então a gente aprendia a usar um software, né, de desenho digital, onde a gente fazia as mesmas coisas de desenho arquitetônico, só que em um computador, né, de forma digital. E aí tinha instalações hidráulicas. Em instalações hidráulicas, a gente aprendia toda a parte de... É que vai ficar redundante, se eu falar hidráulica vai ficar redundante. Então a gente aprendia sobre tudo que é relacionado à água dentro de uma casa, né? Como eram as instalações, as tubulações, como fazia para instalar, qual tubo utilizar, as terminações, tudo relacionado a isso. A gente aprendia a calcular para conseguir saber qual caixa d'água usar, qual reservatório, enfim, né? Essas coisas. E as matérias normais eram as mesmas de sempre, né? Eu acho que eu falei todas das técnicas. Foram todas. E aí, nesse ano já eu não tive nenhum problema com matérias normais, do currículo normal, eu já não tive nenhum problema porque eu já estava me acostumando. E era a parte da física, né, que eu gostava mais, que é termodinâmica, essas coisas, é a parte que eu gosto mais, tá? Então, como nesse ano era termodinâmica e coisas relacionadas à refração, reflexão da luz, né? Essa parte que eu acho mais interessante. Então, eu me dei melhor nela, nas matérias normais. Eu mudei de professor de matemática, meu professor de matemática era uma mulher, né? Viviane, saudades. E assim, foi mágico, gente. O segundo ano na parte das matérias normais foi ótimo. As matérias técnicas começaram a me fazer problema, por quê? Eu comecei a ter problema com resistência dos materiais e topografia, óbvio. Mas por incrível que pareça, eu tinha mais problema com resistência do que topografia. Porque resistência era basicamente a matéria de física do ano passado, do meu primeiro ano. Então, assim, como eu fui mal no meu primeiro ano de física, eu tive muita dificuldade em resistência dos materiais, que era basicamente uma versão mais aprofundada da física que eu tive no meu primeiro ano. Então, eu tive problema nessas 2 matérias. Só que aí o que começou a acontecer, gente? A pressão do IFE, do sistema todo do IFE, era muito grande. Porque, entendam, eu moro em Itaipuaçu, o IFE é em Maricá. Isso, de ônibus, é 1 hora, mais ou menos, um pouco mais de 1 hora. Mais ou menos 1 hora. E aí eu tinha que estar na escola às 7h30 da manhã. Só que eu já tinha começado a sentir a pressão no primeiro ano do IFE, mas era bem assim, menos porque era mais assim, experimental mesmo. A pressão era maior porque eu tava conhecendo aquele ambiente completamente novo, me adaptando ao IFE, né? No segundo ano foi mais por causa da rotina do IFE e das matérias, né? Mas principalmente por causa da rotina. Porque quando o IFE trocou de campus, ele ficou ainda mais longe. Então eu tinha que pegar 2 ônibus. E aí que as coisas começaram a complicar, porque eram mais ou menos 3 horas de viagem, né? Dessa baldeação eram mais ou menos 3 horas. Então eu tinha que estar lá às 7h30. Na ida era mais fácil, porque tava vazio. Eu tinha que estar lá às 7h30, então eu acordava 5 horas da manhã todos os dias. Corria para 5h30 estar no ponto. Pegava o ônibus e chegava lá, tipo, a tempo. Conseguia chegar a tempo, porque como é de manhã bem cedo, não tem muita gente, né? Saindo, o ônibus fica mais vazio.
conseguia chegar e passava o dia inteiro lá. E o IF não tinha refeitório, assim, eles não davam comida, né? Porque eles não tinham conseguido ainda fazer conseguir uma empresa terceirizada de comida e tal para essa área. Então, a gente tinha que levar a nossa comida e eles tinham umas estufas industriais, que era onde a gente deixava a nossa comida esquentando esquentando a vapor até a hora do almoço. Então, eu tinha que levar comida, eram vários cadernos, porque eu tinha várias matérias por dia. A minha mochila era sempre muito pesada, porque além disso eu levava material de higiene básica, né, pro IF, porque a gente não podia voltar para casa para escovar os dentes, essas coisas. Então, a minha mochila ia extremamente pesada, eu acordava extremamente cedo, passava o dia inteiro na escola, voltava quando eu tinha que pegar ônibus, né, porque às vezes eu conseguia carona com a minha amiga, mas quando eu tinha que pegar ônibus, eu chegava tipo 7 e pouco em casa, 8 horas, tarde, extremamente cansada, e às vezes eu tinha que estudar para coisa do dia seguinte, fazer meus afazeres dentro de casa, comer, dormir, e isso começou a me fazer um pouco surtar, sabe? Vamos dizer assim. Eu comecei a entrar num estado de pressão extrema e eu comecei a desenvolver ansiedade, né? O transtorno de ansiedade. Até então, eu não sabia que eu tinha esse transtorno, tá? Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, porque eu vivia muito estressada, sem vontade de fazer nada. Às vezes eu tinha uns surtos que eu começava a chorar muito e me desesperar mesmo. E eu não entendia direito o que estava acontecendo, né? Mas enfim, com o passar do tempo eu fui pesquisando um pouco e fui entendendo o que estava acontecendo, que assim, eu estava surtando basicamente. E aí, várias coisas começaram a acontecer no meu segundo ano, em 2019, várias coisas além da escola, né, pessoais. E essas coisas me fizeram, assim, fizeram com que a pressão psicológica e a carga psicológica que estava sobre mim aumentar muito, né? Muito mais, além do IF. E tipo assim, gente, o IF é muito bom, tá? Eu não reclamo dos 2 anos que eu passei por lá, não reclamo. Não reclamo de verdade, porque eu aprendi muita coisa, eu convivi com pessoas maravilhosas, os professores eram excelentes, a forma, assim, a educação, gente, sério, era excelente, excelente mesmo. O ponto eu comecei a perceber que eu tava me esforçando, tipo, 200 milhões por cento por uma coisa que estava me, assim, matando psicologicamente, por uma coisa que estava me fazendo muito mal psicologicamente. Por quê? Porque não é a área que eu quero seguir, da área de edificações, de engenharia civil, enfim, não é a área que eu quero seguir. Eu quero ser escritora, professora, trabalhar na área de letras. Então, quando eu comecei a pensar que cada vez mais eu estava tendo mais matérias técnicas e menos matérias do currículo normal, e que isso iria acontecer no meu terceiro ano, eu ia ficar sem história, química, física, sociologia, acho que sociologia e filosofia eu não sei, mas eu ia ficar com menos várias matérias do currículo comum e mais matérias técnicas. Entendeu? Quando eu comecei a pensar nisso, que tipo assim, que eu ia concluindo uma coisa que eu não queria pra minha vida e que isso tava me fazendo muito, muito mal, eu comecei a questionar se valia a pena continuar no IF, entendeu? Eu já tava com esse pensamento um pouco na minha cabeça desde do final da primeira metade do segundo ano, né? Eu tava com isso na minha cabeça. E aí, isso começou a piorar. A pressão começou a piorar, porque eu não conseguia melhorar em resistência, em topografia eu não estava conseguindo melhorar, e eu estava com medo de ficar em dependência e de acabar com a minha carga horária no terceiro ano ser pior ainda se eu ficasse de dependência, porque no IF, gente, o que acontece é o seguinte, no terceiro ano a gente também precisa fazer um TCC, uma espécie de TCC, né? Não é bem TCC igual de faculdade, mas é praticamente isso. Então, a gente tem que fazer uma tese de conclusão de curso, onde a gente escolhe um tema que a gente quiser e a gente tem que correlacionar com o nosso curso, né? No caso, edificações. Então, isso acontece que isso aumenta ainda mais a pressão no terceiro ano, né? Aumenta ainda mais a carga de coisas que você tem que fazer, porque tem todas as matérias normais e o TCC, né? Que você tem que entregar no final do ano. Então, eu tava pensando em tudo isso e nas coisas que estavam acontecendo na minha vida em geral, pessoal.
E não tava me fazendo bem, gente. Não tava me fazendo bem psicologicamente. A ansiedade tava mil. Eu não tava tendo nenhuma qualidade de vida direito, porque eu não conseguia, às vezes, comer direito, dormir direito. Às vezes, tinha dias que eu dormia 1 hora por dia. Eu vivia estressada. Eu quase não saía pra lugar nenhum. Eu saía, tipo, pra igreja só. Não tinha nenhum convívio com meus amigos. A minha família também, a minha relação tava se degradando, porque eu passava meu dia inteiro fazendo coisa da escola, seja na escola ou fora dela. Semanas de prova, eu tinha 3 provas por dia, às vezes. Então, eu chegava da prova e já tinha que estudar de novo para outra prova. Então, isso estava me corroendo, gente. Eu não estava achando que valia a pena, porque não era algo que, assim, que eu queria para o meu futuro, entendeu? Não era algo que eu gostava de fazer, que era edificações. Então, em um dia, né, um dia que eu estava indo, na verdade, para uma outra consulta médica com a minha mãe, por uma consulta com uma alergista, eu tive uma crise muito forte de pânico, de ansiedade. Começou dentro do ônibus, mas foi piorando depois. E pareceu que eu tava infartando, gente. Eu tava com falta de ar, meu coração, essa região do peito, do coração tava doendo muito, muito. Tava uma dor assim que tava horrível. E minha pressão começou a baixar, baixar, baixar. E a minha pressão já é baixa, né, normalmente. E aí eu tive que ir pro hospital. Eu nem consegui fazer a consulta, eu tive que ir direto pro hospital, graças a Deus que era perto. E aí ninguém descobriu nada, eu fiz alguns exames lá, ninguém descobriu nada físico. E aí a médica perguntou pra mim: "Você é uma pessoa ansiosa?" E eu falei: "Sou." Aí ela falou: "Então provavelmente o que você teve foi um ataque de ansiedade, foi uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, enfim." E aí foi que eu tomei a minha decisão 100% de sair do IF. Foi quando eu já tinha conversado com minha mãe sobre isso, mas depois desse dia, tanto eu quanto ela, a gente entendeu que não dava mais. Não dava mais pra mim, não dava mais a minha saúde psicológica, a minha saúde até física mesmo, não estava bem, eu não estava vivendo com qualidade, então não valia mais a pena pra mim. E eu sei que você vai estar pensando assim, como muitas pessoas me falaram: "Nossa, mas é uma escola técnica federal, você ia sair com um diploma que ia, sabe, ia alavancar a tua vida, você ia pôr no teu currículo, ia ser, tipo, super..." Mas, gente, pra mim não valia a pena. Sinceramente, pra mim não valia a pena, porque eu não tava conseguindo, assim, viver de verdade, sabe, gente? Eu não tava conseguindo ter nenhuma qualidade de vida. E eu não digo isso porque, o IF é ruim. Não, gente, se for pra quem realmente queria aquela área, era ótimo, entendeu? Porque a pessoa conseguia lidar porque ela sabia que era algo que ela queria. Então, mesmo que a pressão fosse muito grande, valia a pena pra ela, mas pra mim não valia a pena. Então, foi aí que eu decidi, entendeu? Que eu decidi sair. Eu tive alguns bons momentos, ótimos momentos no IF, eu não vou negar isso. Foi muito bom para amadurecimento. Foi muito bom para isso, porque no IF, diferente das escolas, né, comuns de ensino médio, eles têm uma metodologia, um sistema que é muito parecido com um de faculdade. Então, assim, você tem mais liberdade dentro da escola. A gente, por exemplo, nesse caso era uma coisa exclusiva daquele IF, porque a gente não tinha um uniforme próprio, eles não davam um uniforme, então a gente podia ir com a roupa que quisesse pra escola. E não tinha isso de inspetor de corredor, sabe? Tipo, a responsabilidade era absolutamente sua. Se você quisesse ficar fora de sala de aula, você ia ganhar falta e ia. Mas não ia acontecer, tipo assim, nada com você. Não ia ter ninguém te mandando pra dentro da sala, te tratando que nem criança, porque eles sabiam que todo mundo que tava ali era adulto e tinha que arcar com as consequências das suas atitudes. Então, se você ficasse muito fora de sala de aula, você ia se lascar na prova e ia tirar uma nota ruim e você que ia arcar com isso, entendeu? Então, você também, assim, podia sair da sala a hora que você quisesse, não precisava perguntar pra sair, né? Pedir pra sair. Entendeu? Alguns professores preferiam que você pedisse, mas aí ele ia explicar isso na aula, mas a maioria não ligava. Então, assim, o IF me ajudou muito a amadurecer como pessoa e como, assim, vou dizer estudante, né? Porque a responsabilidade era maior, a forma como eu era tratada era diferente, eu era tratada como uma adulta, né? Então, me ajudou a amadurecer muito e eu tive momentos muito bons,
tinha as CPECs, né? Que foram, tipo assim, eram semanas que tinham no IFE, onde os professores podiam ofertar oficinas dos mais variados temas, desde que tivesse alguma coisa a ver com, tipo assim, a área dos professores, né? Com a área deles, em que eles atuavam. Então, eu participei de várias dessas semanas e foi maravilhoso, gente. Inclusive, foi numa dessas semanas, essas CPECs, que eu participei da oficina com o meu professor de português. E foi nessa oficina que eu percebi e que eu decidi o que fazer da minha vida, né? Que eu faria letras na faculdade e que eu trabalharia com linguagem, seja ensinando ou, enfim, pesquisando e desenvolvendo a língua, escrevendo, né? Enfim. Então eu sou muito grata. Apesar de tudo, eu sou muito grata ao IFE por tudo que eles me ajudaram a desenvolver, por tudo que eles me deram, né? Todo o amadurecimento, toda a novos horizontes em geral, entender um pouco mais, assim, eu tive uma certa experiência com como que vai ser na faculdade, né? Então, foi muito bom por causa disso. E assim, o que eu quero deixar bem claro aqui, gente, se a minha decisão foi tomada baseada na minha experiência, no que estava acontecendo comigo por causa da ansiedade e porque, assim, não era algo que eu queria fazer no meu futuro, então pra mim não valia a pena. Mas para você que está pensando em entrar no IFE, hoje em dia tem meio ambiente também. Então, se na minha época tivesse meio ambiente, provavelmente eu teria feito e eu não teria saído cedo do IFE, porque é uma área que tem mais a ver comigo, né? Uma área É uma área que eu gosto mais, né? Apesar de não ser a área que eu quero seguir profissionalmente, é uma área que eu gosto mais. Então, se você tem a vontade de entrar no IFE, pesquisa saber. Se tem algo que é mais a sua cara, né? Um curso que é mais algo que você goste, não hesite, entre, porque é muito bom. Eu saí porque não era algo que valia a pena para mim e porque não estava me fazendo bem. Mas assim, a experiência que eu tive foi maravilhosa, gente. Os professores, o pessoal da diretoria, o pessoal do apoio, nossa, foi assim, foi incrível. E eu sinto muita falta de verdade das pessoas, dos professores, das aulas. Eu só realmente não sinto falta da rotina, não sinto falta da pressão que estava sobre mim, principalmente por ser uma coisa, como eu já bati nessa tecla aqui, que não era que eu queria fazer profissionalmente. Eu não queria ser técnica em edificações, eu não queria fazer engenharia civil. Então, para mim, não valia a pena sofrer tudo aquilo, para mim não valia a pena passar por tudo aquilo. Por isso que eu decidi sair. E a despedida, gente? Como foi a despedida do IFE? A minha decisão estava tomada. Alguns dos meus colegas de turma não acreditaram em mim quando eu falei que eu iria sair da escola, que eu realmente eu não faria o terceiro ano no IFE. Eles acharam que eu estava falando por falar e que no final das contas eu ia continuar. Mas quem era mais próximo de mim sabia que a minha decisão estava tomada realmente. E foi muito triste, gente. Foi muito triste. Porque tinham pessoas maravilhosas naquela escola que eu sinto muita falta até hoje. Os meus amigos mais próximos, né? A Karine, o Rafael, o Pedro, a Camille, enfim. Eu sinto muita falta dessa galera. Eu sinto muita falta de verdade. Fez muita diferença na minha vida conviver com todas essas pessoas. O pessoal do apoio, o Gabriel, a Luísa, Karen, gente, sério, eu sinto muita falta, muita falta de vocês. E foi o que eu mais senti quando eu cheguei na outra escola, né? Quando eu vim pra outra escola, eu senti falta desse calor que tinha no IFE, sabe? Por mais que tivesse essas questões de pressão e essa rotina que era maçante pra todo mundo, o IFE era muito assim, era muito família, sabe? As pessoas eram muito amigáveis umas com as outras. Tinha muito isso da família, os professores eram muito legais e muito assim capacitados também. Nossa, gente, foi graças ao meu professor de português que eu decidi, né, seguir a minha carreira. Então, assim, vocês podem ter noção do impacto que eles tiveram na minha vida. Então, por tudo isso e por todas essas pessoas, eu agradeço. Agradeço a Deus pela vida de todas essas pessoas, agradeço a Deus por ter me permitido passar por essa experiência. Porque, por mais, assim, apesar dos pesares, foi um momento maravilhoso na minha vida, foi uma experiência maravilhosa.
Então, o conselho que eu dou para você é: pesquise, busque saber mais sobre o curso que você quer fazer do IFE, e se é a sua vontade, se é o seu sonho, vai, sério, vai na fé, busca mesmo isso, busca as inscrições para você fazer o processo seletivo e entra. Porque, por pior, assim, gente, eu odeio falar isso, mas por pior que possa ser, assim, mesmo que não seja tão bom, a pressão possa ser ruim e tal, vai ser uma experiência que vai te mudar para uma pessoa melhor. Eu digo isso por experiência própria, tá? Então, foi isso, gente. Foi muito bom fazer esse vídeo para vocês, relembrar esses momentos. Eu sinto falta das pessoas, não sinto tanta falta da rotina e da pressão. Então, eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês possam repensar, né, sobre tudo isso que eu falei, estarem com isso em mente, se caso você aí de ensino fundamental que queira fazer parte do IFE, pense sobre tudo isso. Eu não estou encorajando ninguém aqui a desistir, nem, enfim, não estou dizendo a você o que fazer. O que eu estou dizendo é: pense bem, reflita sobre isso que eu falei, reflita sobre o que você está disposto a fazer para ter um ensino melhor, enfim, repense sobre isso. E se for um curso, gente, que você gosta, cai dentro, porque mesmo que seja difícil, mesmo que tenha essa pressão, vai ser algo que você gosta, então vai valer a pena no final, entendeu? Para mim não valeu, mas para você pode valer. Então repense bem, pense sobre tudo, pense sobre o que eu te falei. E é isso, gente. Fiquem com Deus, todos vocês. Espero que vocês comentem aqui outras sugestões de vídeo, outras coisas que vocês querem ouvir eu falando, talvez me aprofundando um pouco mais no IFE mesmo, porque eu fiz algumas viagens, eu fiz algumas amizades. Talvez, se vocês quiserem ver eu falando mais sobre o IFE aqui, podem deixar nos comentários, tá? Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E se você está assistindo pelo Instagram, não se esquece também de salvar, tá? Curtir, compartilhar nos stories para que as pessoas venham ouvir, né, essa experiência. Para quem quer fazer ensino médio, né, quem ainda não fez, venha ouvir essa experiência. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e tchau, tchau!